E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Vetores Vestibulares, eu sou o professor Diego e hoje eu vou tirar algumas dúvidas e dar algumas dicas sobre sociologia. Aqui dentro a gente escolheu a questão do trabalho e produção para falar hoje, por ser um tema bastante polêmico e por reunir os três grandes pais da sociologia, que são o Durkheim, o Weber e o Marx. Vamos lá? Parece que não dá para a gente falar de uma sociedade sem que a gente fale de trabalho, porque afinal de contas o que move a sociedade capitalista nos dias de hoje é justamente o fato de que nós precisamos trabalhar, não é verdade? Como eu disse, nós vamos ver três visões diferentes de trabalho. A primeira delas vai ser do Émile Durkheim, sociólogo francês, a segunda do Karl Marx, sociólogo e filósofo alemão, e a terceira do Max Weber, sociólogo alemão também. Vamos lá? O primeiro deles é o Émile Durkheim. O Durkheim ele vai procurar, na sociologia dele, analisar a sociedade por meio de um objeto de estudo, que são os fatos sociais. Os fatos sociais, passando por cima agora, eles têm três características principais, que são a generalidade, portanto, eles precisam ser gerais para que eu possa analisar o geral da sociedade. Eles têm que ter coercitividade. Coercitividade é o uso da força, então eles têm que ser, de certa maneira, impositivos na sociedade. E exterioridade, eles têm que estar exteriores aos sujeitos e incluídos na sociedade. Vamos lá. O trabalho ele existe para o Durkheim na sociedade complexa como nós temos hoje. Uma sociedade complexa é aquela sociedade que já tem os seus trâmites de funcionamento já com a divisão social do trabalho, ou seja, trabalhos de especialistas, né? O capitalismo ele traz essa identidade para o trabalho, que são especialistas que vão falar de coisas pequenas, de coisas mínimas, mas que formam uma grande rede de trabalho. E por isso ele diz que o que dá liga a essa sociedade é uma solidariedade orgânica. Orgânica porque cada especialista tem o seu porquê de estar ali. Se um para de funcionar, todo o resto também para de funcionar. A sociedade do trabalho dividido para o Durkheim, ela acontece como se fosse um órgão vivo. Por isso, ela é uma sociedade orgânica. Aqui, então, a gente tem o fato social, o trabalho e os vínculos sociais ou a solidariedade orgânica, tudo bem? Então, resumindo, a gente vai observar a sociedade por meio dos fatos sociais, vai observar o trabalho e vai ver que a liga disso tudo na sociedade, essa divisão social do trabalho, nos torna uma sociedade orgânica, que precisa um do outro para conseguir sobreviver. Vamos para o Marx, muito polêmico. O senhor Karl Marx, ele vai analisar a questão do capitalismo propriamente dito. O Marx ele estudou longamente durante toda a sua vida o capitalismo e como as coisas vão acontecendo dentro do capitalismo. Para ele, o capitalismo ele tem uma característica essencial, que é a sociedade dividida por classes. Então, nós temos a classe dos capitalistas, os burgueses e o proletariado. O capitalista, nós não somos capitalistas porque nós vivemos numa sociedade capitalista, isso é muito importante dizer. O capitalista é aquele que detém os meios de produção, ou seja, é aquele que detém o dinheiro para conseguir contratar mão de obra. O burguês, ele geralmente tem algum comércio, mas ele não contrata grandes quantidades de pessoas para trabalhar para ele. E o proletariado é o famoso trabalhador, que precisa vender a sua mão de obra para conseguir sobreviver. E essa sociedade de classes está sempre numa luta constante para o Marx, né? Que é a luta de classes. O trabalho aqui, então, ele aparece como a exploração de uma classe sobre a outra. Isso quer dizer que o capitalista ele vai contratar o proletário para trabalhar para ele e vai pagar um valor específico para ele. Dentro desse valor que ele está pagando, existe um excedente, que é o que o Marx chama de mais-valia. Isso quer dizer basicamente o seguinte: se eu sou alguém que monta um carro, eu estou montando esse carro e estou recebendo, por exemplo, R$200 por carro que eu monto.
mas esse carro vai ser vendido por 200 mil. Todo esse excedente do valor, tirando aqui, é óbvio, a matéria-prima e tudo mais, vai direto para o bolso do capitalista. É o famoso lucro. Para o Marx, então, o capitalismo trabalha em cima do lucro. E o proletariado trabalha porque precisa sobreviver. Então, o trabalho no capital para o Marx se torna uma questão de sobrevivência. Nós temos o trabalho, nós temos a sobrevivência. Tudo bem? Vamos para o terceiro e último desses grandes sociólogos, que é o Max Weber. O Weber, ele vai analisar o trabalho e o surgimento do capital a partir do desenvolvimento do protestantismo, da religião protestante. O que vai acontecer? O trabalho se torna uma obrigação divina para os protestantes. Então, todo aquele que trabalha é dignificado e está, mais ou menos, por assim dizer, comprando um lugar ao lado de Deus, Pai Todo-Poderoso. O trabalho ele aparece, então, como uma salvação divina e um objeto que dignifica o homem e ajuda no desenvolvimento do capitalismo. Quanto mais pessoas acreditarem que, por trabalhar, estarão mais próximas de Deus e serão mais dignas, mais o capitalismo se desenvolve. Nós temos, então, o protestantismo, que é uma mudança de paradigma do trabalho. Enquanto o trabalho anteriormente ele existia para que as pessoas pudessem sobreviver entre si, agora ele existe por mais um motivo. Agora ele existe para que você seja dignificado e você se torne cada vez mais próximo de Deus. O trabalho se torna então uma salvação divina e uma dignificação do homem perante Deus e perante a religião protestante. Assim, o capitalismo se desenvolve cada vez mais forte e mais rápido, trazendo uma nova racionalidade e acabando com a mistificação de todas as coisas que não são do capital dentro da sociedade. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. A gente se vê aqui no Vetor Vestibulares.